daí não é cagar regra? Mas a não monogamia é sobre romper com posse, romper com Padrão. com um sistema de... esqueci a outra palavra. Propriedade privada. Então, se você colocar não monogamia, você está tentando fazer uma coisa diferente do que está sendo feito. Não necessariamente diferente, só falando de liberdade sexual, mas falando de comportamento. E aí entra, sim, esse lugar da abertura, da honestidade, de responsabilidade afetiva. É obrigado a fazer isso? Existe uma Bíblia falando sobre isso? Não! Mas se a gente está tentando uma não monogamia, a gente está tentando fazer diferente da monogamia. Que é joguinho, que é manipulação, que é geralmente traição. Então, tipo, não é que é cagar a regra, é que se você tá negando um sistema, você tá negando um sistema. Como você vai negar o sistema? Várias são as possibilidades. Agora, se você vai fazer a mesma coisa, aí você não precisa chamar de não monogamia. Aí você chama de solteirice. Tá. Então eu acho que o que a gente ficou chateado com a música é que a música fala sobre não monogamia ser uma fase. E tem uma outra frase da música em que ele fala: não tô afim de levar nada a sério. E isso tá correlacionado, né? Com o primeiro verso da música ali, que ele fala fase não monogamia. Já existe um preconceito de que pessoas não monogâmicas são pessoas que não querem se comprometer com ninguém. Se comprometer também não é uma palavra boa, né? Não querem se responsabilizar, não querem se comprometer. O preconceito é em cima disso. Isso. Mas na real, o que a gente quer é realmente mudar esse padrão. A gente não quer... A gente quer se comprometer, mas a gente quer se comprometer com você, com toda uma rede. Exatamente. E eu não falo isso só num sentido sexual, gente. Mas num sentido de comprometimento com o coletivo também, com o entender que as pessoas na nossa vida, elas são importantes de maneiras diferentes, mas elas são importantes. Cada pessoa vai precisar algum nível de comprometimento. Então, quando vem esse lugar do não se comprometer na monogamia, o preconceito é achar que a gente não quer compromisso com as pessoas que a gente se relaciona sexualmente. E que a gente não cuida dessas pessoas. E que a gente não cuida, exato. E não é esse lugar, né? Quando a gente vai pensar sobre não monogamia política, que é o nosso caso, a gente está justamente indo pela outra via, do tipo, sim, eu vou me comprometer. E esse compromisso não é fazer a mesma coisa com todo mundo. Esse compromisso é o se abrir, o ouvir, o fazer junto, né? O construir a relação sabendo das necessidades de cada um, porque as minhas necessidades são muito diferentes das de Mona e são muito diferentes das de possivelmente todo mundo que está aí ouvindo, porque a gente quer coisas diferentes na vida, no geral, né? Então a gente vai compreendendo que, bom, uma pessoa quer uma frequência, sei lá, de mensagem de um jeito, a outra pessoa quer de outro, e aí o que eu consigo averiguar? E isso entra no campo de qualquer relação envolvendo sexo ou não. Toda não monogamia é assim e precisa ser assim? Não, definitivamente não. Crie a sua. Só que tem uma coisa de você está tentando fazer diferente do usual.
Então tem algo que não é uma fase. Talvez não seja uma fase, talvez seja uma fase. Você vai tentar fazer algo diferente do usual e vai perceber que não é bem isso e vai voltar a ser monogâmico, pode ser. Mas aí, o ser uma fase combinado com não quero levar nada a sério, eu acho que é isso, como a Mona falou, assim, nos pegou porque é algo que a gente sofre, real, assim, sofre. Tipo, porque as pessoas não abrem espaço pra ouvir porque já acham que a gente vai agir como solteiro. E aí aqui, não vou nem zero respeito, tá, galera solteira. Geralmente vocês só esculhambam o rolê. E gente solteira é gente monogâmica, tá? Que na minha não monogamia não existe esse termo solteirice. Porque eu estou em relação, a minha vida toda foi em relação, né? Diferentes relacionamentos. Eu acho que a ideia de não monogamia, a gente sempre tenta levar essa visão, a ideia, né, é levar essa visão para relações, para além de relações de pessoas com quem você tem relação sexual, né? Não é nem questão afetiva, porque a afetividade você vai ter com inúmeras pessoas, né? Eu acho que o que a gente visa, assim, comparado com a monogamia, ou, enfim. Porque, assim, na monogamia, o que a gente entende por esse sistema é que existe aí esse objetivo de você formar par com uma pessoa e você vai dedicar um tempo, uma energia para essa pessoa e existem algumas coisas que são meio que exigidas, assim. Pode ser que uma pessoa específica não exija isso do seu parceiro, mas é um sistema. A gente não está falando aqui da sua relação com o seu parceiro, que é uma relação com exclusividade sexual, que está aí incluído na categoria monogamia. A gente não está falando da sua relação em específico, a gente está falando desse sistema, né? Que está correlacionado aí com o controle do patriarcado, né? Da onde surgiu, né, a monogamia, que foi para manter as propriedades privadas, enfim, então de todo esse sistema aí. E quando a gente vai para a não monogamia e procura essa forma diferente de se relacionar, é pensando em quebrar com todos esses padrões e tratar as pessoas com quem a gente se relaciona de uma forma mais cuidadosa mesmo, assim. E aí as pessoas com quem a gente se relaciona é isso que a gente chama de amizade, é isso que a gente chama de família. Então todas essas pessoas, sem ter, o centro da minha vida é essa pessoa com quem eu me relaciono afetivo sexualmente. Então, o que eu conseguir fornecer para outras pessoas depois de suprir a necessidade dessa pessoa aqui, aí eu vou oferecer para outras pessoas. Senão, não. Minha prioridade, o meu objetivo, o meu... não sei, coloquei a palavra que quiser. Mas, tipo, eu tenho esse vínculo fortemente com essa pessoa e eu vou depender só dela, que isso também é uma armadilha desse sistema, né? E essa pessoa depender só de mim. Então isso acaba sendo muito frágil, né? Porque a partir do momento que essa pessoa passa a faltar na sua vida, seja aí porque a relação terminou por algum motivo ou que essa pessoa morreu, porque é isso, a gente vai morrer em algum momento da vida. Vamos falar sobre isso um dia aí, fica ligados. Então essa pessoa morreu, meu mundo acaba. Eu sofro, eu acabo tendo questões com isso, depressão, porque na verdade a minha vida toda estava ancorada nessa pessoa e somente nessa pessoa. E aí eu não tenho uma rede onde eu possa me apoiar, enfim,
quando uma coisa dessa acontece, né? Hoje mesmo eu usei uma relação que eu uso com frequência, assim, que é: a gente não constrói uma casa em cima de uma base, né? A gente constrói casas em cima de várias bases. Se a gente for pensar, nós somos casas, nossas relações são casas, enfim, né? Pensando aqui simbolicamente. Então tem esse lugar do não ter uma base, né? Mas várias que possam sustentar aí as nossas casas, os nossos seres. Mas tudo isso porque, na verdade, a gente quer saber... Mentira. Temos aí uma curiosidade, se esse vídeo chegar ao Rael, sobre como é a sua filosofia, Rael, da não monogamia. A gente queria entender um pouco mais, se você está experimentando, por isso está chamando de fase, ou se não, se foi uma questão mais poética, entendemos? Isso. Somos fã, mas ficamos com esse certo desconforto, assim, porque... a gente tá aí no dia a dia, né, tentando quebrar esse estereótipo, né? Exato. É um estereótipo de que pessoas não monogâmicas estão cagando pros outros. E não amam. A gente ama. A gente ama. A gente muito. A gente ama, sabe? Inclusive, muito. Enfim, então... E é triste, né? Nos negam bastante amor. Podemos falar sobre isso relacionado à não binaridade também. Sim. Mas a não monogamia também, assim... As pessoas não dão nem a oportunidade de nos conhecer quando sabem, né? Ou então, se a gente não fala na primeira vez que conhece a pessoa, se você é uma pessoa não monogâmica, e começa a falar depois, quando o assunto surge, a pessoa já chega: como assim? Você mentiu pra mim? Não menti nada, você é que não me perguntou. Mas isso já aconteceu com você? O quê? Isso que você falou agora? Da pessoa falar que... Você mentiu? Não, porque eu sempre... eu ia falar, a Mona tá dando... A gente nem fazia isso, nem nunca Mas aconteceu. é que eu ouço de outras pessoas. Mas com a gente nunca aconteceu. De tanto que a gente, tipo, cuidadosos. Cuidadosos, assim, tentando, tipo, na maior honestidade e tal. Enfim. Mas é isso. Beijos. Perguntas, dúvidas. Talvez ele tenha Sugestões. devagado muito, mas é isso. Beijo. Até.